E voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, disse Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Amém? Podeis assentar. Jesus, Ele é exemplo para a nossa vida em todas as coisas. Ele é exemplo para a nossa vida em toda a sua caminhada. Em todos os seus feitos, Ele nos dá lições. E se nós olharmos para as Escrituras e atentarmos para aquilo que Ele nos falou, para aquilo que nos ensina, dificilmente nós caminhamos de forma que não venha agradá-lo. O problema de nós termos certas atitudes que não agradam ao Senhor não é simplesmente porque nós somos falhos, porque Ele sabe que nós somos falhos. Não é simplesmente porque nós temos dentro de nós um sangue de raiz pecaminosa, um sangue adâmico. Não é por isso. Porque João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse assim: filhinhos, não pequeis. Ele disse assim: mas se uma condição, uma condição, se a gente olhar para dentro de nós e precisamos analisar dentro do nosso coração, se nós podemos lutar contra o pecado ou não. E o texto diz sim, podemos. Filhinhos, não pequeis, mas é uma condição: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jesus sempre nos deu exemplos. E dentro desse exemplo, ou dentro de todos os exemplos, esse exemplo de humildade. Ele, como mestre, irmãos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Irmãos, e o mais interessante disso é que ele lavou os pés daquele que ele sabia que ia traí-lo. Porque isso aconteceu antes da ceia. Ele sabia que tinha um traidor, mas ele fez a sua função de exercer a humildade como Deus. Maior exemplo do que esse é o exemplo de Jesus, irmãos. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Um sequer. E ele se fez carne. Ele se humilhou como Deus. Ele se rebaixou como Deus. E habitou entre nós. Se olharmos para dentro de nós, dá até para enojar de quem somos diante de Deus. Falamos mal dos outros, achamos que somos melhor que o outro, tripudiamos as pessoas, mas se olharmos para Jesus, a única coisa que Jesus disse a Judas quando foi beijá-lo: amigo, o que vens fazer aqui?
Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a nossa atitude diante do reino de Deus?